Shalom! Como estão todos? Debaixo das bênçãos do Altíssimo, como sempre, certamente. Estamos aqui para mais um vídeo. E esta semana vamos estar falando de um assunto um pouco delicado, né? Que é Paulo e as igrejas, né? Da nossa atualidade. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bastante claro, né? Que eu sou um admirador de Paulo, né? Sou um fã, né? Podemos dizer assim. Porque, segundo a interpretação real das palavras, das cartas de Paulo, né? Não existe contradição bíblica, né? E nesse pensamento, nessa linha de raciocínio, eu sou um seguidor também de Paulo. Né? Mas temos algumas coisas que colocar em questão, em análise, né? E devemos nós de fazer uma reflexão a esse respeito. Né? E o nosso tema é: de quem somos seguidores? De Paulo, de Pedro, de João, de demais apóstolos e discípulos? Ou somos seguidores do Mashiach, do nosso Salvador? Né? Quem é nosso Cristo Mashiach? Quem é o nosso Salvador? Né? Quem morreu no madeiro para nos dar a vida, para nos dar a vida eterna? Quem é o Filho do Altíssimo? Nosso Criador, nosso Soberano. Né? De quem são as palavras mais importantes da Bíblia? De quem são? Eu tenho a certeza absoluta que são do Mashiach, é do nosso Salvador. Eu gostaria de lembrar, né, que o nosso Salvador, o nosso Mashiach, é a palavra que se fez carne. Então, o Velho Testamento, como vocês conhecem, a Taná, por exemplo, entende? É o nosso Salvador, entende? Que era o Verbo e se fez carne, que era a palavra e se fez carne. Então, de todo o contexto bíblico, entende? As palavras mais importantes são do nosso Salvador, entendeu? Quem é o Mashiach? Quem é o nosso Salvador? Por exemplo, em Mateus 3,17, Marcos 1,11 e Lucas 3,22 estão narrando o batismo do nosso Salvador, a imersão do nosso Salvador. E nesse momento, ouve-se uma voz, né, do alto, e o nosso Criador, o Altíssimo, Soberano, ele diz assim: este é meu Filho amado. Essa é uma das manifestações mais lindas do Altíssimo, né, no Novo Testamento. Né? A segunda vez que o Altíssimo, nosso Criador, se manifestou assim, foi no momento da transfiguração, né? Que está relatado em Mateus 17,5, Marcos 9,7 e Lucas 9,35, onde o Criador diz assim: este é meu Filho amado, a ele ouvi, no sentido de obedecer, né? Não nos restam dúvidas que o nosso líder, o nosso pastor, né, é o Filho do Altíssimo, o nosso Salvador. Por exemplo, Mateus 23,8, o próprio Mashiach, o próprio Salvador está dizendo: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber,
o Cristo, o Machia, e todos vós sois irmãos. Então ele está se identificando com as pessoas. Eu sou o único, o nosso Salvador, o que vocês conhecem como Jesus Cristo, né? Em João, capítulo 1, versículo 29, fala assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está se referindo ao nosso Salvador. Ele é o Cordeiro, ele é o único. Em João 4, 25 e 26, diz assim: a mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, o Machia, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí, pela primeira vez, o nosso Salvador falou: eu sou, eu que falo com você, sou esse que vocês esperavam. Não existe nenhuma dúvida com relação a isso, mas vamos ler mais três passagens. Em João 10, 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João 11, 25, é assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? E João 14, 6 diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, temos a certeza absoluta que de quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Machia, quais são as palavras mais importantes, entende? Em todo esse escrito, esse compêndio bíblico, né? Temos a noção que ele é o mais importante. Agora vamos saber algumas coisas com respeito a Paulo, né? Em Atos 8, 3, diz assim: e Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Paulo fazia isso, era meio que sanguinário, né? Em Atos 26, 10, diz assim: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encontrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. Ou seja, Paulo dava voto a favor a que as pessoas fossem mortas, né? Em Romanos 3, 7, diz assim: mas se pela minha mentira, Paulo também era um mentiroso, né? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Né? Então, temos que ter uma noção. Já entenderemos o porquê, entende? Estou fazendo esses comentários. Né? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então temos uma comparação incomparável, não é? De Paulo e o nosso Salvador, entende? Paulo era um pecador, um homicida, um mentiroso, entende? Ele assolava a igreja, era violento, entende? Esse era Paulo, né? Mas Paulo fazia essas coisas, exceto no sentido de pecados, né? Para
tentar cumprir ao máximo com o que ele fazia parte, que era do farisaísmo, né? Judaizante. Então exigia muito das pessoas, queriam mostrar-se perante aos israelitas o quanto eles eram firmes, né? E não era bem assim. Então temos uma ideia bem formada de cada um deles. Paulo, depois que ele se converteu, né? Que o nosso Salvador falou com ele, né? Ele compreendeu as coisas e as pessoas que ele anteriormente perseguia, ele se transformou num deles. Pelo amor do Pai, pelo amor do Filho. Paulo se transformou. E dessa forma, temos várias cartas relatadas, né? Na íntegra, digamos assim, né? Acreditamos que seja na íntegra as cartas de Paulo, né? E vamos fazer uma reflexão a respeito disso. Quem é o nosso Redentor? Não existe dúvida. O nosso Mashiach você conhece como Jesus Cristo, mas Yahshua é seu nome. Quem é o único nascido de mulher que não tem nenhum pecado? Nosso Salvador. E quem está posta a nossa fé? Todos dirão, sem exceção. Não é? Eu direi, você sendo cristão, evangélico ou católico também dirá, não, Jesus Cristo, né? Nosso Salvador. Mas aí vem uma pequena questão, né? Por exemplo, eu já ouvi muitos evangélicos dizerem que os católicos não são cristãos. E eles são, na verdade, marianos, né? Porque vivem fazendo orações e adorando imagens, né? E sempre Maria, Maria, Maria. Muitas vezes eu vi esse comentário vindo de evangélicos, né? Que chegaram ao ponto até de falar que não, os católicos substituíram o nosso Salvador por Maria, né? E os evangélicos, eles são cristãos? Eles seguem Mashiach? Ou serão os evangélicos apenas paulinos? Não é? Por quê? Devido a que suas doutrinas e crenças são baseadas quase que em sua totalidade apenas nas cartas de Paulo. E esquecem das palavras e das ordens do nosso verdadeiro Cristo, do nosso verdadeiro Mashiach, do nosso Salvador. Né? Temos que viver de acordo com os escritos, né? Bem interpretados, dentro do contexto. E aí eu separei, por exemplo, alguns versículos, né, só do Evangelho de Mateus e um evangelho apenas do João. Um versículo apenas do Evangelho de João. Né? Quais foram as ordens do Mashiach? Né? Então vamos lá. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas obras, então tem a ver com a lei. Nosso Mashiach está dizendo que temos que cumprir a lei, a Torá. Né? Vamos ver o 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Continuamos. O 18. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus.
O nosso Mashiach, o nosso Salvador, está falando da lei, está falando da Torá. Né? Vamos continuar, vamos fazer uma leitura meio rápida, né? E seguiremos. No versículo 5:18, diz assim: passará céus e terra e não cairá nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Está falando da lei, está falando com respeito ao cumprimento. Não está dizendo que foi abolido. Né? 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, o teu cumprimento da lei, dos mandamentos, não exceder, não for maior que dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É bastante conflitante, né? A forma que as pessoas, né, interpretam os escritos de Paulo com o que diz o nosso Salvador, o que morreu por nós, né? 7, 21 a 23. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Qual a vontade do meu Pai? Que todos cumpram com a lei, com os mandamentos, com a Torá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No vídeo anterior eu havia feito um estudo das 10 palavras e está contido, né, nesse estudo a palavra iniquidade. Depois nos comentários eu vou colocar outra vez o que quer dizer iniquidade. Que iniquidade nada mais é do que a transgressão da lei, transgressão da Torá. Né? Então vamos lá. Apartai-vos de mim, vós que violam a Torá, violam a lei. Temos que pensar, temos que refletir com respeito a esses escritos, né? Porque não pode existir, entende? Nenhuma palavra contrária do que diz o Mashiach, do que diz Paulo. E se existe alguma contradição, entende? Nessa contradição, eu vou seguir as palavras do Mashiach. Não vou seguir palavras de outra pessoa, mesmo sendo Paulo. Como eu citei alguns versículos, ele não era perfeito, mas o nosso Mashiach sim. Então dele eu seguirei as palavras a ele, como o nosso Criador ordenou. A ele ouvir, no sentido de a ele obedecer. Né? Seguimos, 7:24. No versículo 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ou seja, imprudente, como muitos no Brasil conhecem, né? O vacilão é quem ouve as palavras do Mashiach e não cumpre. Esses seriam os imprudentes. 8:4 diz assim: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. E onde está escrito isso? Na Torá. Moisés escreveu a Torá. Então ele não aboliu outra vez. Aqui, em suas palavras, ele está dizendo: apresenta-te e cumpre com a lei. Seguimos. Versículo 10:6.
Mas ide antes. Esse é um caso que eu apartei aqui, né? Porque muitos dizem que, não, que o Mashiach veio para os gentios e isso e aquilo. E aí, quando, aqui no versículo, no capítulo 10, versículo 6, o nosso Mashiach tinha reunido os 12 discípulos dele, e ele disse para os discípulos, né, ide levar a boa nova. E aí ele fez uma observação, né? No versículo 6 diz assim, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? No capítulo 15 de Mateus, versículo 24, o próprio Mashiach, o próprio Jesus Cristo, ele diz assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos que ter muita atenção, muito cuidado com a análise das Escrituras, volto a dizer. É muito importante, muito importante. O 12:50 diz assim, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Qual é a vontade do Pai que estás nos céus? Que se cumpra com os mandamentos, com a lei. Essa é a vontade do Pai. E o nosso Mashiach está dizendo isso, o nosso Salvador está dizendo isso. Né? Vamos lá. 13:41. 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Os que cometem iniquidade são os que violam a lei. Esse vai ser apartado. Como eu falei para vocês, não existe divergência, não existe conflito entre as cartas de Paulo e os evangelhos, o Antigo Testamento. Não existe. O que existe é má interpretação. Devemos buscar, devemos estudar com muito cuidado. Né? 13:43, depois 13:49. E aí ele diz assim, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem são os justos? Justos vêm de justiça, de lei. Os justos são os que cumprem a lei, a Torá. Eu não consigo realmente compreender como muitos padres e pastores com conhecimento que têm, né, eles podem usar as cartas de Paulo, interpretando erroneamente e criar doutrinas a respeito disso, dizendo que a lei foi abolida. Não foi e não será. Né? Antes passará céus e terra do que cair um tio, né, da lei, um assento da lei. 15:24. Aí ele fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Aí 16:27. Diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E a obra, como sabemos, tem a ver com a lei. Se forem boas obras, segundo a lei, no cumprimento da lei, muito bem. Entende? E se não cumprirem a lei, você receberá também o seu merecido. Né? Depois vamos para 18:11. E está escrito assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quem se tinha perdido? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio com outra finalidade. O compromisso dele é com o povo de Israel. Não podemos mais ter
essas questões, essas coisas dentro do nosso coração, né? Achando que nós somos o Israel espiritual, que na verdade não existe Israel espiritual. Né? O que existe é a Israel que foi e que é o povo escolhido do Altíssimo, né? Que tem pactos com o Altíssimo. Ou somos parte do povo de Israel, ou estamos numa situação delicada. Essa é a verdade. Porque o nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida, caminho, verdade, né? As palavras dele são a verdade, e a vida eterna. E ele está nos dizendo que devemos cumprir com a lei. Porque outra pessoa, né, diz o contrário e aceitamos essas informações. Mas as cartas de Paulo, não. As cartas de Paulo, elas estão sendo estudadas fora do contexto. Como eu sempre tenho falado, não existe conflito, contradição entre as cartas de Paulo e os ditos do nosso Messias. E o Antigo Testamento não existe. O que existe é má interpretação. E levou uma infinidade de pessoas, incontáveis pessoas, ao erro. E está levando à perdição. Porque o nosso Salvador está dizendo coisas que não podem ser omitidas. Como podemos tirar uma informação, uma conclusão de um escrito de Paulo que vai rotundamente contra o que o nosso Mashiach tinha falado? Não, tem alguma coisa equivocada na maneira que nós estamos estudando, analisando, aprendendo a respeito dos escritos bíblicos. Verdadeiramente não pode ser assim. Entende? Hoje eu falo para vocês, hoje, né, que não existe conflito, porque li, reli e procurei entender na sua profundidade, né, conhecendo a respeito da cultura, quem escreveu, para quem foi escrito, quais eram as situações. E aí vamos cada vez mais nos libertando do engano que por tantos anos nos fizeram acreditar. Eu gostaria de que não fosse necessário, né, estar comentando e repetindo e falando e sempre mencionando essas mesmas coisas. Mas por saber que existem tantos e tantos que estão no engano, né, com interpretações equivocadas, estão acreditando sinceramente de coração que estão fazendo o correto. E não é assim. Não é assim. Gostaria de não precisar. Mas é necessário. Porque muitas e muitas pessoas estão no engano. Estão sendo exploradas por pessoas, como eu comentei da outra vez, ou por simplesmente a maldade, né? Ou simplesmente por ignorar essas verdades. Por ter aprendido assim e continua ensinando assim. Né? É muito difícil. Né? Aí vamos para o versículo do capítulo 22, versículo 29 do capítulo 22. E diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Com respeito ao Antigo Testamento, não é somente nós fazemos aquela leitura
nível de conhecimento, né? do que aconteceu antigamente, nas histórias. Não, nós temos que ler o Antigo Testamento como lemos o Novo Testamento, buscar uma interpretação. Entende? Isto está também sendo mencionado no Novo Testamento, ou dá um parapé, dá uma base, entende? Para as Escrituras do Novo Testamento. Essa é a forma, entende? Porque toda a Bíblia é uma só. Ela não é Antigo e Novo, separados. Não. É uma continuidade. O Antigo Testamento era escrito por um povo israelita para um povo israelita. E o Novo também. Continua o mesmo método de escritura, é a mesma continuidade. Vamos para 23, 2. Diz assim, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observar, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Os escribas e fariseus eram exímios defensores da Torá, da lei. E o nosso Mashiach diz assim: observai e praticai tudo o que vos disserem. Vamos continuar, 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos ler com outras palavras. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estás cheio de mentira e de violação da Torá. Pois iniquidade é isso. É o nosso Mashiach falando. Aí vamos ver 24, 12. Ele fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos fazer uma leitura com a palavra mais acertada. E por se multiplicar a violação da Torá, da lei, o amor de muitos se esfriará. Então, por que se esfriará o amor de muitos? Porque deixaram de obedecer, de cumprir os mandamentos do Altíssimo, a Torá. 25:46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Como eu comentei, justos é de justiça, e justiça é de quem cumpre a lei. 26:54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Qual Escritura ele estava se referindo? O Antigo Testamento. Tem que se cumprir. E se cumpriu. E está cumprindo. E vai se cumprir. Não existe outra forma. Não é? Em João 6, 68, né? Pedro respondeu ao nosso Mashiach. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. A quem temos que recorrer? Aos discípulos? Aos apóstolos? Aos que eles escreveram?
Não. Temos que recorrer ao nosso Mashiach, ao nosso Salvador. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que foi enviado pelo Criador. Ele é o nosso Salvador. E Ele tem as palavras mais importantes deste livro. Como eu comentei, se existe, não existe, né? Mas se existisse algum conflito entre os escritos, né? São Atos, cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, né? Se existisse algum conflito, em quem, nas palavras de quem eu iria me aferrar? Eu acredito que tanto eu como você iria se aferrar, iria se apegar às palavras do nosso Mashiach. Porque só Ele tem, mas ninguém tem palavras de vida eterna. Então, irmãos, eu gostaria muito que os irmãos se dedicassem mais à leitura, à interpretação, para que haja também na vida dos irmãos, das irmãs, né, que possam se libertar, que haja um esclarecimento, né, que possam de verdade compreender. Porque enquanto estamos acreditando que as cartas de Paulo é contra a lei, estamos sendo enganados. Estamos dentro do engano. Enquanto acreditamos nisso, né? Temos que nos libertar disso, irmãos. Isso são doutrinas impostas pelas igrejas, que vêm cauterizando as nossas mentes e impede que compreendamos verdadeiramente o que está escrito. Impede de compreendermos essa verdade absoluta. Mas Paulo, ele escreve, as escrituras dele são difíceis de compreensão. São, claro. Mas Paulo, ele teve uma formação, né? Eu acho que ele mesmo comenta que estudou aos pés de Gamaliel, né? É um estudo aprofundadíssimo. Paulo é um exímio conhecedor da Torá, do Antigo Testamento. E ele usava palavras específicas para determinar cada coisa. Depois temos o problema das traduções, né? Primeiro foi para o grego, depois traduziu para o latim, e assim foi, de uma tradução veio para outra e se perde, né? Muito no seu contexto. Mas ainda assim, se fazermos uma leitura, né, com sabedoria, buscando o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, que nos ilumine, nos dará um entendimento. Se liberta, meu irmão, minha irmã, sai do engano, do erro. Essa é a minha mensagem sempre, sabe? É que todos possam ser libertos, possam compreender de verdade essas escrituras, sair do engano. Muitas pessoas que eu tenho conversado, né, dizem, não, já não vou em igrejas, que isso e aquilo, e acabam se desanimando, né? Porque não vão em igrejas, não frequentam nenhum templo e tampouco se aplicam ao estudo da palavra.
acabam ficando pelo caminho também, não conseguem receber uma instrução, um alimento sólido, né? Muitos até procuram vídeos na internet, no YouTube, uma coisa e outra, mas quando começa a ouvir, né, informações que são contra o doutrinamento anterior, né, já recusam, já tem uma certa repulsa, já não querem seguir ouvindo e vendo vídeos, né? E comentários assim, tanto está impregnado nas pessoas essas doutrinas de homens, né? Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem de hoje é essa, né? Em Lucas, capítulo 6, não me lembro o versículo, nosso Mashiach fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não me obedecem, não fazem o que eu digo? Essa é a pergunta, irmão. Por que você se diz cristão e você é um paulino? Ou por que você se diz um cristão e é um mariano? Essa é a pergunta. Será que pode me responder? Existe uma resposta? Existe uma explicação lógica? Por que nós lemos aqui praticamente só o livro de Mateus, algumas passagens, não todas, claro, mas eu selecionei algumas passagens que são mais evidentes assim, né? Para que pudéssemos fazer um vídeo breve a respeito disso. Agora, por que não ouvimos e não obedecemos e não seguimos o nosso Mashiach, o nosso Salvador? Por quê? Irmãos, vamos pensar a respeito disso. Em quem está posta a nossa fé? E vamos procurar as respostas aqui. Na Bíblia, na palavra, para que sejamos libertos. Tá bom? Que o Altíssimo abençoe grandemente você e sua família. Entende? Em nome do nosso Mashiach, Yahshua HaMashiach, nosso Salvador, nosso Mestre. Né? Ele que veio e morreu para nos dar a salvação, mas ninguém. Vamos nos aferrar a isso, vamos afirmar a nossa fé, a nossa emuná. E que no futuro, não muito distante, possamos nos regozijar, nos encontrar no milênio. E aí passaremos 1000 anos louvando, adorando o Criador, nosso Salvador, convivendo com o nosso Salvador e sendo muito felizes. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Shalom, shalom.